Olá, amigos do canal NEP Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Saúde em Espírito. Que o nosso divino amigo, o grande mestre, possa estar conosco, ampliando os nossos entendimentos, a essas sementes divinas que caem sobre nós e, sobretudo, que nós possamos abrir o nosso sentimento a essa presença tão sublime em nós. Então, meus amigos, hoje voltaremos a falar sobre o tema da obsessão, da loucura, como segunda parte, um tema que foi desdobrado em dois, por uma questão didática, por uma questão de tempo também. E mais uma vez, gostaria de esclarecer alguns pontos que é extremamente difícil abordar um tema tão amplo e tão extenso em tão poucos minutos. Então, mesmo utilizando essa estratégia de desenvolver o tema em duas partes, ainda existe uma infinidade de abordagens, de possibilidades a serem um tema tão importante para nós, sobretudo nos tempos atuais. E então existe uma infinidade de livros também dentro da doutrina espírita, desde a obra básica até outros. O próprio Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo, uma série de obras sobre o tema da obsessão e também da loucura, dentre outros tantos espíritos e tantos outros livros que abordam um tema. Então fica, para quem tiver esse apetite, esse anseio de querer estudar mais sobre o tema, tem uma vasta literatura dentro do espiritismo. E para nós, então, fica aqui uma reflexão um pouco limitada por questão do tempo, mas com certeza de todo o coração. Então, o que eu resolvi compartilhar com vocês hoje, só retomando alguns pontos do nosso encontro, da nossa conversa passada. Então, no primeiro episódio, na primeira parte, nós abordamos o tema da loucura e da obsessão sobre um aspecto mais conceitual, uma base, sobretudo utilizando a definição do Emmanuel, que ele define basicamente a mediunidade como sintonia e a partir daí o processo obsessivo, esse equilíbrio de forças que se retratam entre si. E a gente explorou um pouco da questão da sintonia, da lei de sintonia, que o processo obsessivo se baseia nisso. Também falamos um pouco de loucura e obsessão. Agora, a gente vai tentar dar um aspecto mais prático, para a gente poder visualizar isso melhor na prática e a gente poder tentar lançar uma luz diferente sobre esse assunto. Só retomando alguns pontos interessantes, lá no livro Loucura e Obsessão, é esse mesmo título, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, foi editado pela FEB, psicografia do Divaldo. No prefácio, ele fala uma série de coisas interessantes para nós, em que ele comenta que a loucura, pode existir uma série de causas, que podem levar à loucura. E que nós não podemos mais ignorar ou olvidar de que a obsessão, que a influência espiritual é uma das causas muito relevantes hoje para nós, de processos de transtornos mentais, de alienação mental. E esse próprio espírito, esse próprio autor espiritual, ele coloca como se fosse uma epidemia em que muitas vezes não está tão visível aos nossos olhos, mas que no plano espiritual acontece de uma maneira muito intensa. Ele ainda retrata ainda mais esse mundo que nós ainda vivemos de provas e expiações, em que as mentes ainda num processo de alimentação das paixões, dos desejos inferiores, muitos irmãos que ainda não aprenderam o perdão, enfim. Tudo isso contribui para que o processo obsessivo seja algo muito mais comum na nossa esfera, no nosso orbe, do que provavelmente no futuro, em que nós caminhando para uma progressão, para um progresso moral, com o tempo a obsessão ela vai deixar de ser tão importante. Mas para nós, atualmente, no nosso orbe, ela é algo que realmente merece muita atenção de nossa parte. E ele coloca da seguinte questão também, que nem toda loucura, nem todo processo de alienação mental necessariamente está relacionado a um processo obsessivo, ou seja, uma influência espiritual direta de um espírito ou de um grupo de espíritos sobre aquele indivíduo. E que também muitos casos de loucura são também, não tem uma causa espiritual, assim, no sentido de uma influência direta, mas que muitas vezes um espírito podendo
diante de si, né, de sua própria consciência, lá no plano espiritual, querendo reparar uma série de erros, né, às vezes até num processo de culpa, de remorso. Muitas vezes ele pede, né, a prova da loucura como um processo de resgate, como um processo de início de uma cura espiritual, de possíveis transtornos, de possíveis equívocos que esse mesmo espírito teve, né, em encarnações pretéritas, em que ele já, com essa questão do arrependimento, ele muitas vezes pede, ou até amparado por espíritos superiores, para que ele passe por essas provações, muitas vezes necessárias e amargas, para que ele possa então prosseguir o seu caminho evolutivo. Então, mas de uma forma ou de outra, esse espírito deixa bem claro de que a loucura, de uma forma ou de outra, é reflexo de um espírito que está doente, seja recebendo um processo obsessivo, ou seja, mesmo através de um processo orgânico, não por uma causa espiritual direta, mas que, se a gente for retomar nas causas primeiras, né, primárias do espírito, tem a sua raiz em possíveis desequilíbrios pretéritos. E para a gente ilustrar um pouco isso, não ficar tanto nessa questão apenas teórica, eu resolvi extrair um exemplo, né, de um caso na literatura espírita, na obra do Chico, titulado Vozes do Grande Além, que é um livro de psicofonia, um livro belíssimo que é muito tocante, todas as mensagens existem. Para quem não conhece, eu recomendo muito a leitura, que realmente vale muito a pena. E nesse livro, né, que é através de psicofonias do Chico, em que eram registradas, né, essas comunicações, existe uma que me marcou e que eu acredito que a gente possa ilustrar essa questão que nós estamos conversando, esse tema. Em que, nessa obra, no capítulo 45, existe uma mensagem intitulada Loucura e Resgate, em que um espírito, né, que foi conduzido pela espiritualidade maior, conduzido à reunião mediúnica, da qual o Chico fazia parte, e ele é convidado para contar, para relatar a sua experiência, para servir de aprendizado, né, àqueles que estavam lá e a todos nós, né, dessa forma, através desse relato. Então esse espírito, ele se identifica como Raimundo Teixeira e ele conta o seu martírio. Na sua última encarnação, ele conta de uma forma muito profunda, muito amarga, todos os sofrimentos que ele teve durante o processo de loucura, que ele ficou mais de 20 anos nesse processo de alienação mental. Os médicos haviam o diagnosticado enquanto encarnado com uma esquizofrenia. E ele conta, né, o espírito relatando que ele estava lúcido de tudo o que acontecia, mas ele não tinha um domínio, né, do seu corpo, não tinha um domínio da sua mente. Ele se sentia subjugado por inúmeras entidades que o subjugavam, influências de espíritos, enfim. Em que ele padecia tormentos inenarráveis, né, em que a linguagem ela fica escassa para poder contar tamanho drama. E nesse sofrimento, esse espírito também se via culpado, né, se sentia culpado. E mesmo depois de todos esses anos de sofrimento, né, e de uma provação extremamente dolorosa, ele desencarna e lá no plano espiritual novamente ele é perseguido, ele é assediado por esses espíritos, por esses irmãos. E no momento ele se lembra, né, da providência divina, pede o amparo, pede o auxílio do alto, para que ele pudesse ter uma luz de compreensão que o consolasse, que ele pudesse entender o porquê que isso estava acontecendo com ele. E o seu pedido foi respondido, e alguns benfeitores se aproximam dele, e ele se vê transportado no espaço antes da encarnação que ele teria, da sua encarnação pretérita, em que ele viria a ter a loucura. Então ele se vê cercado centenas de espíritos, né, de verdugos, e que cobravam dele uma série de coisas. Então ele se vê transportado para uma outra encarnação, em que ele foi juiz, em que ele se reconhecia como juiz, em que ele percebia que ele utilizava a justiça segundo os seus próprios interesses. Ele distorcia a lei, a justiça, segundo suas convenções políticas.
Então ele favorecia aqueles que ele acreditava que deveria favorecer e condenava aqueles e que muitas vezes eram inocentes, enfim. Ou seja, ele utilizou do instrumento do poder, né, como um instrumento pessoal. Então ele teve essa questão relacionada ao poder, à justiça. E então, esse espírito, quando ele desencarna, ele mesmo fala, é curioso, porque ele diz assim que ele não podia enganar a justiça divina, né? Então, diante da sua própria consciência, depois do desencarne, da encarnação como juiz, ele se percebe influenciado por umas centenas de espíritos que ele havia prejudicado e que havia causado uma série de transtornos e aflições. E aqueles que não conseguiram perdoar, né, que, enfim, de uma forma equivocada, né, buscavam justiça pelas próprias mãos. E daí nasce toda essa influência espiritual, todo esse processo obsessivo. Então, ele ainda com a questão da culpa, certamente ainda alimentava ainda mais esse processo infeliz, né? Então, o que nós podemos aprender disso tudo? E é curioso como que esse espírito, né, ele coloca toda essa questão, que ele se considera como um espírito enfermo, né? E que ele estava começando o seu processo de reparo. Ele conta, né, narra nessa mensagem, em que por mais difícil que tinha sido aquela encarnação pretérita, né, que ele tinha um processo de loucura, ele ainda teria que reparar, né, ceitil por ceitil, tudo aquilo que ele havia prejudicado aqueles outros irmãos, né, num longo processo de resgate e automaticamente de cura também. Então é curioso porque, aos olhos comuns, né, da carne, é muito difícil de abordar, de compreender essa questão da loucura sobre esse prisma. Quando que nós podemos imaginar que às vezes uma conduta, um desvio moral no pretérito pode resultar num processo de loucura, num processo obsessivo, numa encarnação sucessiva, por exemplo. É claro que isso é apenas um exemplo e que isso não é necessariamente uma regra, mas que é importante a gente abrir os olhos para tentar enxergar esses processos de loucura como um processo que afeta o espírito e não apenas a matéria. E que em muitos casos existe sim um processo obsessivo por uma questão pretérita, mas isso também não se faz a regra, mas que nós tenhamos então em mente que possamos ter esse novo olhar sobre a loucura, sobre a importância, às vezes, de um processo obsessivo que requer um tratamento apropriado, talvez a questão da própria evolução moral do espírito e daqueles que estão perseguindo ele também, e vice-versa, uma questão da fluidoterapia, do passe, da evangelização, uma reunião de desobsessão. E é claro que de forma alguma, né, dentro do espiritismo, dentro do centro espírita, em que alguém, porventura, em desequilíbrio mental, possa vir a procurar socorro, e muitas vezes socorre, e de forma alguma desencorajar o atendimento médico adequado, de forma alguma interferir no processo do atendimento médico. Acredito que isso deva ocorrer de uma forma complementar, né? Então o tratamento espiritual deve ser visto como uma terapia complementar e não como algo isolado. E é claro que cada caso é um caso, mas é claro que existem sim muitos irmãos que se encontram em desequilíbrios mentais, em que muitas vezes a causa não é propriamente uma causa orgânica, mas sim um reflexo de um distúrbio espiritual. Mas o tratamento, muitas vezes sim indicado, medicamentoso, ou dentre outros, ele é tão importante quanto o tratamento espiritual também. Então a gente não deve ter uma postura às vezes radical de acreditar que esse irmão, que essa pessoa que está em desequilíbrio não deva procurar o médico. Muito pelo contrário, ela deve ser encorajada também, sobretudo, a também procurar um atendimento médico adequado e, se necessário, também um tratamento com uma equipe multidisciplinar, com psicoterapia, dentre tantas outras, né? E que, sim, a abordagem espírita do processo de desobsessão e
tanto daquele enfermo, né, que está recebendo a influência, como daquele que causa, deve sim ser levado em conta, ser considerado de acordo com aquilo que nós, dentro do Espiritismo, enxergamos na nossa terapia espírita. Então, que a gente possa ampliar um pouco o nosso olhar sobre a questão da loucura, transcender um pouco os olhos para além da matéria e tentar enxergar um pouco mais além, para que a gente possa, então, dentro do possível, compreender melhor esse processo e também auxiliar aqueles que necessitarem de nossa ajuda, de nosso socorro, seja de qual forma for. Então, meus queridos irmãos, fiquem com Deus, até o próximo episódio, um abraço no coração de cada um de vocês e até mais.